Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resolução comentada. Essa resolução é da questão número 5 da prova do Revalida do INEP de 2021. Temos aqui uma questão do bloco de clínica médica, uma questão aí bastante interessante sobre um procedimento bem comum, bem usual da gente realizar na unidade básica de saúde, no pronto atendimento. Vamos lá. Paciente de 68 anos de idade, do sexo masculino, hipertenso, vem em consulta devido a queixa de diminuição da acuidade auditiva e sensação de plenitude auditiva à direita. O paciente nega a história de perfuração timpânica ou de cirurgia otológica. Ao realizar a otoscopia, o médico de família visualiza a membrana timpânica translúcida à esquerda e identifica uma rolha de cerúmen no conduto auditivo direito, impedindo a visualização da membrana timpânica. O médico orienta o uso de emolientes para a remoção do cerúmen e retorno em 5 dias. No retorno, a rolha de cerúmen ainda obstrui o conduto auditivo direito completamente, como deverá ser feita a remoção do cerúmen por irrigação. Vamos lá. Então, basicamente, essa questão, ela cobrava para a gente o que a gente ia fazer com esse paciente. Se a gente olhasse as alternativas, não teria muita dúvida, tá? Todas as alternativas ela coloca em pauta ali a gente fazer a lavagem, né, com soro fisiológico para poder fazer essa remoção desse cerúmen, tá? Então, não tinha muitas dúvidas se a gente olhasse para as alternativas. Talvez se tivesse uma alternativa que estaria contraindicado, poderia gerar alguma dúvida, a gente poderia ter que analisar melhor o texto, mas nesse caso, por isso que é interessante a gente dar uma olhadinha, passar nas alternativas, que a gente não perde tempo, especialmente na prova do INEP, com enunciados grandes. É interessante a gente utilizar também dessa ferramenta, já que a gente está fazendo questões de múltipla escolha. Dá uma olhada nas alternativas, se todas as alternativas estiver falando que vai fazer o procedimento, acabou, não vai contra isso, tá legal? Então, esse paciente ele tem essa queixa de diminuição da acuidade auditiva, ele tem essa rolha de cerúmen no conduto auditivo direito e ele fez ali então o que o médico solicitou, fez a utilização do emoliente, mesmo assim não teve melhora, e agora qual que é o procedimento que deve ser realizado? Vamos lá. Aqui ele coloca para a gente, temos 4 alternativas. No começo aqui a gente já pode trabalhar com as alternativas. Eu acho que essa é uma ótima questão, um ótimo exemplo a gente fazer isso. Ele colocou aqui para a gente, o soro fisiológico para irrigação deve ser em temperatura ambiente, e nas outras todas ele colocou que o soro fisiológico para irrigação deve ser aquecido, tá? Tanto na B, quanto na C, quanto na D. Então é isso, realmente a gente não pega simplesmente o soro fisiológico ali da temperatura ambiente e coloca na seringa para fazer a irrigação, né? Fazer, entre aspas, a lavagem do ouvido do paciente. Não, tá? Então, realmente, a gente deve aquecer o soro fisiológico. Então, a alternativa A, a gente já conseguiria tirar sem muita dificuldade. Na alternativa B, ele fala do scalp, tá? Então, o scalp cortado de 4 centímetros. Na C e na D, ele fala o scalp cortado de 10 centímetros. Para quem fez esse procedimento, fica muito tranquilo, né? Porque a gente usa o scalp, na verdade a gente corta, a gente usa como referência normalmente o dedo, a gente não pega uma régua, pode até pegar, né? Seria até mais correto, mas normalmente como referência a gente faz o corte ali a partir de 2 ou 3 dedos, né? A gente usa como medida 2 a 3 dedos, tá bem? Até mesmo na literatura, tá? Isso, tá? Então não estaria tão errado realizar isso. O que nós temos? Para vocês terem uma noção, o que a gente usa como materiais e equipamentos para poder fazer essa remoção por meio da irrigação. A gente tem que ter um campo, a toalha limpa ou compressa, um otoscópio, muito importante para a gente poder visualizar. A seringa, normalmente a gente usa uma seringa de 20 ml ou maior, se for maior, melhor. Uma cuba redonda, uma cuba rim, um par de luvas de procedimento, uma tesoura e um scalp, né, que é a borboletinha. Por isso que a gente faz aqui o corte, para a gente deixar aqui do tamanho que é o adequado, que é cerca aí de 4 centímetros, tá bem? Normalmente a gente usa um scalp calibroso, pelo menos 19, um frasco externo de solução salina isotônica, né, que é o soro fisiológico, e
Em alguns momentos a gente pode até utilizar mais do que um frasco, dependendo aí do procedimento, tá legal? Essa questão ela foi tirada aí basicamente do caderno de atenção número 30, que é o caderno de procedimentos, um caderno bastante interessante para quem vai fazer a prova do INEP, tanto a prova de múltipla escolha, quanto discursiva, quanto a prova prática. Em algum momento é muito interessante que vocês possam ver esse caderno número 30, quanto antes vocês verem, melhor, tá? Não é um caderno gigantesco, deve ter, eu não me lembro exatamente agora, mas deve ter por volta de 100 páginas, talvez um pouco mais, com procedimentos que a gente costuma utilizar na unidade básica de saúde. Então, essas questões elas estão caindo bastante na prova do INEP, tá? Então, compensa bastante a gente fazer isso. Uma coisa que já caiu muito desse caderno foi cantoplastia, né? A gente tem aí mais ou menos umas 4 questões de cantoplastia na prova do INEP e nesse caderno de procedimentos a gente tem a cantoplastia, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo no YouTube o link desse caderno número 30 para vocês, tá bem? Então basta vocês ir lá na descrição, clicar, que aí vocês vão ter acesso a esse caderno, que é um caderno de atenção do Ministério da Saúde. A gente tem esse respaldo, mesmo sendo um caderno de 2011, mas esses procedimentos são procedimentos aí que ainda têm a validade, a gente costuma fazer exatamente assim, tá? Talvez alguma coisa esteja um pouco desatualizada, mas no geral a gente não mudou a técnica dos procedimentos, tá bem? Então vamos lá, o que a gente deve fazer? Tanto na C quanto na D, ele coloca o scalp cortado de 10 centímetros. Errado, né? Lembra que eu falei para vocês que normalmente a gente mede com os dedos de 2 a 3 dedos? Isso dá aproximadamente 4 centímetros, tá? Então a gente já conseguiria tirar tanto a alternativa C quanto a D só por isso. Tem mais alguma coisa errada aqui. Vamos entrar um pouquinho mais, tanto na C quanto na D. Ó, ele fala assim, o soro fisiológico para irrigação deve ser aquecido, beleza. O scalp cortado de 10 centímetros deve ter a extremidade introduzida com a concavidade voltada para trás e para cima. Até aí, ok, exceto o scalp de 10 centímetros que está errado. O soro deve ser instilado sob leve pressão e escoado na cuba-rim, ok. O médico deve avaliar o conduto por meio da otoscopia, beleza. Algumas vezes durante o procedimento. Sim, no momento que fez a irrigação, pessoal, a gente vai fazer todo ali o pré-procedimento, depois que vai começar a realmente fazer a irrigação. Antes a gente sempre olha, verifica onde que está o cerumen, como que ele está realmente, se ele está obstruindo de forma total ou só parte do conduto auditivo. E vamos supor que fez a primeira irrigação, ok? Vai, tira o scalp, olha com o otoscópio, opa, ainda tem um pouco de cera. Vai lá e novamente faz a irrigação, tá? Então, cada vez que faz a irrigação, ou se tiver ali com uma seringa de 50, uma seringa muito grande, a gente faz um pouquinho de irrigação, tira, olha, talvez volte a fazer ali, continuar a irrigação, tá? Então, isso é bastante importante, isso é o que está indicado na literatura. Na D, olha como ele deixa, olha, ele coloca assim, o médico deve avaliar o conduto por meio da otoscopia após a retirada completa da rolha de cerumen. Não, né? Então, assim, não é ficar fazendo irrigação lá, um montão, né? Vou pegar um soro de 1 litro, vou fazer irrigação 1 litro e depois, quando acabar o procedimento, eu olho. Não, tá? Fez irrigação, olhou, irriga de novo, olha de novo, até o momento que você achar que é o suficiente, que já fez a retirada ali ou desobstruiu o canal auditivo, tá bem? Então, o correto é a alternativa B. O que nós temos? O soro fisiológico para irrigação deve ser aquecido, o scalp cortado de 4 centímetros deve ter a extremidade introduzida com a concavidade voltada para frente e para cima. O soro deve ser instilado sob leve pressão e escoado na cuba-rim. E o médico deve avaliar o conduto por meio da otoscopia algumas vezes durante o procedimento, tá? Então, não está exatamente escrito assim, fez ali 20 ml, olha com otoscópio. Não, né? É mais ali pelo bom senso mesmo, mas a gente costuma olhar ali, depende, né? Realmente como que está a obstrução, 2, 3 vezes durante o procedimento, tá? Então, é um procedimento, uma questão aí relativamente simples, desde que
você já esteja habituado, já tenha visto, já tenha feito esse procedimento. Eu acredito para muitos momentos da prova, talvez que nunca tinha visto esse procedimento, foi um pouco difícil, tá? Então, vem caindo isso, né? Já caiu aí bastante cantoplastia, pode cair um abscesso, uma retirada de nervos. Então, é interessante dar uma olhada nesse caderno, pessoal. Voltem lá, na verdade eu vou deixar na descrição para vocês. Deem uma olhadinha com uma importância, uma especial importância esse caderno, que eu acho que vai ajudá-los. Se não ajudar na primeira fase de múltipla escolha, na segunda fase, em algum momento, vocês vão ter que visualizar isso também, vocês vão ter que estudar esses procedimentos. Então, já seria interessante que vocês comecem desde já, tá legal? Então é isso, um grande abraço. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui no YouTube a dúvida de vocês, que ao longo da semana eu vou passar e vou respondendo para vocês, tá bem? Então é isso, pessoal, um grande abraço, até a nossa próxima resolução comentada. Esse vídeo vai entrar na segunda, a resolução próxima entra na quarta-feira. Então até mais, pessoal. Tchau, tchau.